Vamos agora então, dar início às nossas atividades. Nós vamos, nessa ocasião tão especial, eu fui convidado como representante do Conselho Regional Espírita, porque a festa hoje não é só da fraternidade, né? A festa de todo o movimento espírita da nossa região, e nós temos aqui representantes espíritas de quase todas as casas da nossa região, que vieram estar conosco a confraternizar essa ocasião tão especial para todos nós do movimento espírita, sendo essa uma das casas mais tradicionais, né? Uma das casas mais antigas do trabalho do bem na nossa região. Então viemos todos, né, estarmos juntos aqui nessa grande família espírita, nesta oportunidade que é de estar reunido com essa família querida nessa ocasião tão especial. A fraternidade, né, tem essa característica de ser uma casa vinculada a um dos grandes tarefeiros do Cristo, que é Francisco de Assis, que sempre nos inspirou simplicidade, trabalho, dedicação, né? Sempre ele teve uma missão de resgatar a essência cristã que havia se perdido durante algum tempo com alguns conceitos materialistas que foram consumindo a igreja. Então ele vem realmente nos relembrar desses valores espirituais. E para que a gente perceba como é uma ocasião espírita hoje, é uma ocasião onde a gente não está apenas reunido entre encarnados, mas também entre espíritos encarnados. A Sônia me convidou para fazer essa introdução, depois ir apresentando os companheiros, que cada um vai fazer uma breve apresentação rápida, tá? Sobre toda essa trajetória que nós vamos acompanhar. E quando a gente tem assim, esse desafio de chegar aqui na frente e falar com vocês, né, a gente sempre conta muito com a proteção espiritual desses benfeitores que estão sempre agindo e atuando entre nós. E aí eu procuro, como aquela boa antena, né, calar meus pensamentos, me sintonizar para tentar entender o que a gente poderia fazer. E aí eu lembrei de um fato que eu queria narrar para vocês, vocês vão entender a hora que eu chegar no final dessa narrativa rápida também. Seu Valdir Mendonça Barros, eu não sei se todos conheceram, porque ele foi um trabalhador ativo dessa casa, né? Ele dirigiu a Legião da Boa Vontade lá em Portela durante muitos anos, e no dia do seu desencarne, convidaram eu, Estevão e Zé Carlos para fazer uma prece no desencarne, no dia, né? Eu representando o João Batista, o Zé Carlos, o Luiz Gonzaga, e o Estevão representando a fraternidade, que o Estevão naquela época já tinha essa atividade na casa. E no momento que chegou a minha vez de fazer a prece, eu comecei, né, a fazer a prece de olhos fechados. De repente eu vi um vulto se aproximando de mim, me abraçando. Eu pensei, ué, mas no meio da prece, será que alguém ficou emocionado e veio, me agarrou assim, me abraçou? E eu abri o olho rapidamente e, para minha surpresa, não vi ninguém. Aí, né, já como experimentado, naquela hora, fechei os olhos novamente, voltei à mentalização e concluí a prece. Tudo bem, passou. Quando eu vou saindo, na nossa casa tem uma médium, que ela tem uma evidência bastante acentuada, ela estava falando com a filha de seu Valdir. Minha filha querida, seu pai está tão bem que ele está aqui abraçando os amigos dele. Sabe? Eu tinha visto seu Valdir me abraçando. Por que eu resolvi contar isso para vocês? Porque, gente, se a gente for começar a pegar nome, a gente fica até comprometido, porque eu vou esquecer sempre de alguém. Mas Dona Alzena, Estevão, né? Todos esses amigos queridos, seu França, né? Os familiares queridos, porque hoje é uma comunhão espiritual. E eles estão aqui entre nós, nos abraçando, porque nós fazemos parte dessa grande família. Hoje nós temos uma herança espiritual, porque a gente, às vezes, quando fala da palavra herança, a gente pensa muito nas questões do âmbito material, da herança material. Mas existe uma herança espiritual também.
E todos nós que viemos a esta casa, que trabalhamos, que dedicamos um tempo ou dos nossos recursos materiais para ajudar numa cesta básica, todos nós somos herdeiros de todo esse projeto espiritual desses amigos que, em seu desejo de servir o Cristo, de servir Francisco de Assis e todos esses benfeitores, hoje vem em nossas mãos, vem em nossos corações a representação de tudo o que eles representam. Então somos todos filhos deles, filhos amados e queridos, e representamos os herdeiros que eles têm para continuar o trabalho na Casa Espírita. Então, esses 50 anos hoje, eu queria muito que a gente pudesse participar dessa noite, deixando a sensibilidade espiritual fluir, pacificar os corações, elevar os pensamentos, porque certamente todos vão perceber a presença desses que nos amam muito carinhosamente, muito de perto, abraçando a cada um de nós, nos agradecendo, sim, eles são gratos a nós, porque nós estamos levantando um estandarte, mantendo esse estandarte levantado, que foi um sonho de uma vida para eles, um sonho de dedicação, de trabalho, de amor, de dificuldade, e nós recebemos essa herança bendita. E como herdeiros somos filhos. Então, certamente, essa espiritualidade amiga, todos esses, como disse, são muitos nomes, cada um de nós temos as nossas recordações, os nossos nomes em especiais da nossa família consanguínea, mas espiritualmente estamos todos aqui sob a condição de herdeiros desta grande tradição de amor, de caridade, que a doutrina espírita representa na nossa vida e nas oportunidades que nós temos. Nós vamos iniciar então com o Geraldo fazendo uma página de abertura para a gente, e logo depois que o Geraldo fizer a página, o Bartolomeu vai fazer a prece para a gente, tá? Então, depois disso a palavra volta para mim, tá bom, querido? E aí a gente dá continuidade. Uma boa noite a todos. Boa noite. Sejam sempre bem-vindos à casa de Francisco de Assis. E a leitura da noite de hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Essa leitura aqui, ele fala muito de Jesus, que ele sempre aproveitou o pouco para fazer muito. Não adianta a gente querer muito e não fazer muita coisa. E o tema da leitura é: aproveitemos. E destas coisas sois vós testemunhas. Está em Lucas, capítulo 24, versículo 48. Jesus sempre aproveitou o mínimo para produzir o máximo. Com 3 anos de apostolado, acendeu luzes para o milênio. Congregando pequena assembleia de 12 companheiros, renovou o mundo. Está todo mundo ouvindo aí atrás aí deles? Com uma pregação na montanha, inspirou milhões de almas para a vida eterna. Converte a esmola de uma viúva em lição imperecível de solidariedade. Corrigindo alguns espíritos perturbados, transforma o sistema judiciário da terra, elegindo o amai-vos uns aos outros, para a felicidade humana. De 5 pães e 2 peixes, retira o alimento para milhares de famintos. Da ação de um Zaqueu bem-intencionado, traça programa edificante para os mordomos da fortuna material. Da atitude de um fariseu orgulhoso, extrai a verdade que confunde os crentes menos sinceros. Curando alguns doentes, institui a medicina espiritual para todos os centros da terra. Faz de um grão de mostarda maravilhoso símbolo
símbolo do reino de Deus. De uma dracma perdida, forma ensinamento inesquecível sobre o amor espiritual. De uma cruz grosseira, grava a maior lição da divindade na história. De tudo isso, somos testemunhas em nossa condição de beneficiários. Em razão do nosso conhecimento, convém ouvirmos a própria consciência, que fazemos das bacatelas do nosso caminho. Estaremos aproveitando nossas oportunidades para fazer algo de bom? Essa é a mensagem da leitura e o chamamento de Jesus, das nossas responsabilidades, seja aqui no centro, seja lá fora. Meus irmãos, uma boa noite. Meu nome é Bartolomeu, para quem não me conhece. Eu sou um dos últimos trabalhadores dessa casa que tenta a cada dia seguir os passos desses irmãos, do Zé Carlos, do Carlos, que me ajuda, que me ensina a essa doutrina de amor. E como o Carlos disse, dos nossos amigos espirituais, que aqui se encontram. Lembremos de Jesus. Quando Jesus disse: bem-aventurados sereis todos vós, que não precisa ver para crer. Vamos confiar neste momento que os amigos, esses companheiros benditos, aqui ao nosso lado se encontram, nos ajudando, nos envolvendo de bênçãos, salpicando com amor as bênçãos que só no Cristo Ele consegue trazer para cada um de vocês. Que vocês possam nesta noite, meus irmãos, se sentirem iluminados, se sentirem abraçados e, acima de tudo, hoje e sempre se sentir muito amado. Que assim seja. E vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, ao nosso médico divino e a Francisco de Assis, o mentor bendito dessa casa, que um dia a nossa irmã, com todo amor e carinho, foi convidada pelo Francisco para abrir as portas, e hoje aqui nos encontramos. E por que não lembrar de Francisco dizendo, como ele mesmo disse ao Pai: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz, porque aonde houver ódio, meu Senhor, que possamos levar amor. Aonde houver ofensa, Pai querido, levemos o perdão. Aonde houver discórdia, meu Senhor, que levemos a união. Onde houver dúvida, Senhor, levemos a fé. Aonde houver erro, levemos a verdade. Onde houver desespero, meu Senhor Jesus, ajuda-nos a levar a esperança. Aonde houver tristeza, que levemos a alegria. E aonde houver trevas, meu Senhor, que possa nós ser uma lâmpadazinha acesa, a iluminar, a ser Jesus, o que Tu deseja de cada um de nós, para auxiliar, para proteger e para guiar os irmãos nesta terra, principalmente os que sofrem, meu Senhor, principalmente os que necessitam de luz, que possamos nós levar esta luz, meu Senhor. Mestre querido, fazei que todos nós sempre procuremos mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que nós receberemos, é perdoando que nós seremos perdoados, e é morrendo que voltaremos à nossa eterna e verdadeira casa, meus amigos. Pois que Deus nos abençoe nesse momento
Olha Francisco de Assis dizendo que eu procure mais consolar, mais compreender, mais amar. Porque ele tem a certeza que tudo isso ele recebe do Pai. E é o que nós temos que esperar. Esperar sempre de Deus este amor. Que a paz, que a virtude divina desses amigos espirituais, que ora envolve o nosso ser. Nós só temos uma palavra para dizer nesta noite. Obrigado, meu Senhor. Obrigada, Dona Zena. Obrigado, seu Ninico França. Obrigado, meu Pai, que tiveram coragem de trazer esta casa e entregar em nossas mãos. Que então, meus irmãos, que o Senhor possa fazer nesta noite uma festa de luz nos vossos corações e que Deus os abençoe sempre, meus filhos. Graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Fazei um instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvidas que eu leve a fé, onde houver erros que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Eu tenho uma notícia para vocês, que os amigos nos falam, que hoje não vai ser só uma festa na casa de Francisco, mas a espiritualidade toda ao redor de Partido Alferes está trabalhando para acolher de todos os nossos corações esse magnetismo de amor, de fé e de esperança, pois que ainda há muitas correntes a serem arrebentadas, ainda há muitos corações aprisionados que precisam encontrar Jesus, e nós poderemos muito colaborar com tudo isso. Nossa querida Sônia agora vai falar para a gente desses primeiros pioneiros e seus legados, né, Sônia? Boa noite a todos. Gente, é muita emoção. Muita emoção. Eu estou muito feliz de todos estarem aqui. E ela que está perto dela. E eu vou falar.
É uma emoção que vai tomando conta da gente, que é difícil, muito difícil segurar, mas que é maravilhoso, uma sensação assim, muito boa. Mas a gente está falando de 50 anos da Fraternidade Francisco de Assis. Mas será que tudo começou aqui? Não. Começou muito antes. Começou na espiritualidade. Todo um planejamento. Começou no século XIX. As pessoas saindo dos grandes centros, vindo para esse canto tão distante e trazendo essa palavra confortadora, acalentadora, amorosa, que é o Espiritismo. A gente está buscando essa memória, esse resgate. Vocês vão me desculpar a todos nós, porque nós não temos muitos detalhes, nós não conseguimos ainda, espero, conquistar mais subsídios para aumentar essa história do Espiritismo aqui na nossa região. Nós temos uma casa-mãe, nós consideramos a casa-mãe, que é o Joana d'Arc, em Miguel Pereira, que está com 102 anos. Aqui na nossa cidade, aqui nós temos registro, não é de 1942, de uma senhora, Maria Neves, vocês desculpem, mas eu vou pegar a cola, porque senão a emoção não dá. Maria Neves Marques, ela veio da Bahia, ela veio em uma época em que o Espiritismo era tristemente combatido. E ela veio fugida da polícia. Da Bahia, ela aportou em Nova Iguaçu. Chegando lá, foi perseguida novamente e ela veio para cá. Se instalou, né, no nosso atual distrito, Avelar. E na fazenda Pau Grande, ela abriu a primeira casa aqui que a gente tem. A gente não pode afirmar que ela foi a primeira, mas é a primeira que a gente tem datado. Abriu ali essa fraternidade, que é chamada, na realidade, Tenda Espírita Ismael. Essa tenda, passado alguns anos, foi para a Granja e lá está instalada até hoje. Ficou o nosso amigo Estevinho, irmão do José Carlos, participou com outros integrantes aqui da fraternidade lá, auxiliando, e depois ficou assim meio parado, né, com um trabalho muito familiar, e em seguida o Geraldo está dando continuidade, auxiliando essa tenda de Ismael. Mas com esta tenda nós temos o senhor Manuel Antônio Silva, que foi chamado Tanoeiro, né? Ele tinha esse apelido. Ele começou a frequentar lá a tenda de Ismael, com 15 anos de idade, e depois ele foi para Avelar, né, que é a residência dele, e abriu, como era costume à época, abriu em um dos cômodos o centro, onde ele trabalhava incansavelmente em auxílio aos necessitados. Aquilo que está aqui, fora da caridade, não há salvação. Ou melhor,
é com a caridade que nós vamos nos salvar daquele homem velho, rancoroso, tantos outros vícios mais. E assim ele auxiliou bastante, gente. Mas saindo de Avelar, vindo agora para outros bairros de Patinão Ferres, nós temos a família França, da qual eu faço parte, da qual meus primos aqui fazem parte, meu irmão está aqui, meus outros irmãos ali. Essa família França, eu não posso dizer, não sei, né, se começou a doutrina, né, a abrir com o nosso bisavô, o seu José Serapião, ou se começou com o meu avô, Manuel Timóteo, lá na Boa Vista, onde ele tinha também, né, na sua casa, um cômodo onde ele atendia as pessoas, fazia tudo isso que nós fazemos na casa espírita, não é? O estudo, o trabalho, né, de socorro aos espíritos, ou seja, o desenvolvimento mediúnico. Ele trabalhava também com o atendimento, receitando, né, através da intuição, do seu guia, e também auxiliava com a homeopatia. Ele auxiliava. Mas ele, lá na Boa Vista, concomitantemente, o Antônio Cesário, avô dos meus primos que estão aqui, também trabalhava lá em Palmares. Só que Palmares, eu fui descobrir na pesquisa, que na realidade o local é Palmital. Palmital. Eu só fui descobrir na pesquisa, porque para mim era tudo Palmares. E não era, tem essa partezinha onde fica até hoje a casa. Então, o senhor Antônio Cesário, ele, né, fez todo esse trabalho, né, que a doutrina nos coloca de socorro. Mas chegou um determinado momento que ele retornou à pátria espiritual. E aí quem fica? O seu filho, Sebastião França, manteve todo o trabalho até um determinado período e concomitante a esse trabalho, as reuniões durante a semana, na casinha, no quartinho separado para isso, ele passou a fazer no terceiro domingo de julho. A gente fica no terceiro domingo de julho porque não casa todo terceiro domingo de julho com a data de desencarne do Antônio Cesário. Então, neste terceiro domingo de julho, todos vocês estão convidados a ir a Palmital ou Palmares para poder participar dessa reunião. Não é mais nos moldes antigos, como eu pequenininha acompanhava meu pai, nós subíamos no caminhão e íamos para lá participar desta reunião. Então, eu estou lembrando aqui, eu pequenininha lá, a gente, né, o Sebastião colocava, porque na sala não cabia todo mundo, né? Estendia aquela mesa no quintal, e todos ali, os médios, os trabalhadores, até eu sentada, pequenininho, sentada na mesa. Quando dava, né? Quando tinha lugar, porque tinha vezes que não tinha lugar. E ali fazia-se o estudo, fazia a oração, a vibração de todo mundo, uma coisa assim maravilhosa. O que aconteceu? O nosso irmão, por problema de saúde também, ele
teve que parar com essas reuniões durante a semana. Mas este encontro anual permanece. Com o desencarne dele, o sobrinho, meu primo, estão aqui os filhos do Antônio França, mantém e continuará mantendo, porque isso daí faz parte, né, da nossa cultura espírita, faz parte de um grande legado que esses pioneiros nos deixaram. Mas não fica só aí. Nós temos também, em Barro Branco, um senhor chamado Florestan Baltar, que por conseguinte é avô do Bartô e pai da minha avó. É maravilhoso a gente descobrir essas coisas. Todo mundo em família. Gente, ele tem uma história fantástica, porque de criança ele já brincava em separar os potinhos para curar nas brincadeiras. Enquanto o irmão dele brincava de outras coisas, ele fazia isso, ele dizia que ele ia curar. E realmente ele tinha mediunidade de cura. E ele auxiliou, ele socorreu muitas pessoas aqui na nossa região. Muitas. Né? Então, deixa eu ver se eu não esqueci ninguém. Não. Somente, que eu não podia deixar de falar, aqui no centro de Patinga, nós tivemos um centro também. Eu também frequentei, alguns dos meus irmãos frequentaram, pelo menos foram algumas vezes, que é o centro do seu Nasci Tamer. Por acaso, avô da Joseli. Então, olha só, gente, que coisa maravilhosa. Eu não vou contar a história, porque é muito longo e eu já passei do meu tempo. Mas eu queria que vocês levassem, e depois o nosso irmão, de repente, ele fala alguma coisa. Essa família espírita. Essa família que tem tudo de bom, de olhar ao outro, de estender as mãos, e de socorrer, de ouvir, sabe? Que cada um de nós que temos crianças, e nós que somos crianças nesta eternidade, que nós somos como espíritos, que nós possamos ser, fazer o melhor que está dentro do nosso coração e que nós possamos estender sempre as nossas mãos e deixar o melhor legado moral dos nossos descendentes, porque esses pioneiros deixaram para nós. A Sônia fica puxando o fio, né? Eu vou um segundinho contar também um fiozinho. Tá bom. A minha esposa se chama Josemir porque a minha sogra queria que fosse Josemir, por causa da admiração que ela tinha por Dona Alzena. Eu sou casado com a Joseli, o escrivão não sabia que era com L e botou com L, né? Então, se a gente puxar fio das famílias, nós vamos nos encontrar. Eu quero dizer, Manuel, o certo do meu nome, meu pai mandou registrar Josemir. Só que o seu Renato, quando eu fui me casar, que fomos descobrir que estava errado.
Aí não consertou, ficou o Joselito. Bom, como ela puxou o fio, entrega a você agora, né? É um prazer. Ela vai falar o início Me achar. da fraternidade através das mãos dessa nossa querida amiga, Alzena. Que ela deve estar muito feliz hoje. Boa noite a todos. Boa noite. Em primeiro lugar, agradeço a todos as suas presenças, tanto os que vieram acompanhar essa comemoração, que é muito importante, principalmente para minha mãe, que era o sonho dela, os trabalhadores da casa, o Jorge incansável, o Luiz, que acompanhou a minha mãe, está lá, que foi o braço direito e o braço esquerdo, desde o início, lá da casa dela, né? Então, particularmente, eu então sou, assim, um prazer em conviver com uma criatura maravilhosa, que eu não tenho palavras para falar sobre ela. Ela tinha fé, amor ao próximo, humildade. Era uma criatura que as pessoas batiam na porta dela para pedir socorro. E ela nunca negou de abrir a sua porta para atender. De madrugada, fosse a hora que fosse, ela estava fazendo comida, ela apagava o fogo e ia atender. Atendia criança para rezar e pessoas também. O que aconteceu? Ela começou a se sentir, porque era tanta gente a procurar. E meu avô já tinha o centro dele ali fora, seu Nacipe. Ela frequentava lá. Mas aí ela pensou assim, poxa, rezar as pessoas dentro de casa. Ela não se sentia bem. O que ela fez? Vou um quadradinho assim, menor do que esse. Ela fez, ela, o meu pai, que também era, para atender as pessoas, para rezar as pessoas. Só que era muita gente. Cada vez vinha mais pessoas. Com isso ela falou, o espaço está pequeno. Aí ela resolveu, algumas pessoas que estão aqui, frequentaram lá onde ela... Aí ela abriu, fez um salão grande, que também se tornou pequeno. Aí que ela registrou como é que se diz? A Fraternidade Francisco de Assis. Por que ela quis registrar? Porque ela dizia que quando ela estivesse do outro lado, ia ter continuidade. E se ela não fizesse isso, ia acabar que nem acabou os outros centros, até do seu Valdemar, em Portela. Aí ela começou as pessoas a frequentar. Era muita gente também. Já não estava comportando as pessoas no dia das reuniões. E as pessoas não poderiam ficar em pé porque ela se sentia mal com as pessoas em pé. O que ela fez? Temos que arrumar uma casa própria, uma sede própria. Aí era o sonho dela. Aí uma das pessoas que frequentava lá, a filha do seu Vicente, ela conversando que queria arrumar um terreno, né, para comprar, para fazer a sede. Sendo o que aconteceu? O pai da Deise doou para a filha o terreno e a filha doou para minha mãe. A minha mãe foi ver com o Luiz, né, Luiz? Foram lá ver onde era o terreno. Era retirado ali no Parque Marcelo e era chão, e tinha morro. O que minha mãe achou? A dificuldade das pessoas ir lá, até para ela não, que ela já tinha um carrinho dela, que ela comprou um carrinho só para visitar os doentes. Com 60 anos ela aprendeu a dirigir. Foi corajosa, né, Zé Carlos? O professor está até aqui, né? Só o Francisco de Assis conseguiu. O Zé Carlos foi o que ensinou ela, o professor. Aí ela achou muito longe, as pessoas se locomover, aí já não agradou ela. O que eles fizeram? Rifa, né, Luiz? Resolveram fazer uma rifa, até aí ela não tinha ganhado aquilo. Fizeram uma rifa para juntar o dinheiro que não tinham, com a ajuda do pessoal, para poder comprar um terreno. Mas o sonho dela era muito grande. Só que ela queria
bem próximo da casa dela. E ela já tinha um problema da angina desde nova, problema de saúde, né? O meu avô, um dia conversando, o meu avô falou para ela, foi o dia mais feliz da minha mãe. Os olhos dela chegou a brilhar. Meu avô falou assim, eu vou te dar um pedaço do terreno, porque isso aqui era onde guardava os ônibus da empresa, a garagem. Eu vou te dar um pedaço que tem uma nascente, que aqui tem uma nascente lá. E eu vou te dar aquela parte que vai facilitar a construção, porque vai ter a água. Aí ela ficou muito feliz. Gente, ela acha que foi o melhor dia da vida dela, quando ela estava aqui na terra. Ficou numa felicidade. Aí eles começaram a ajudar ela, porque não tinha que desmembrar. Ele deu um pedacinho, né? Ela já ficou feliz. Mas aí ela tinha que desmembrar do terreno para poder construir. E naquela época, Patinho ainda pertencia a Vassouras e tinha aquela dificuldade porque a metragem eles não aceitavam para construção. Ela teve que ir ao prefeito para pedir autorização para poder liberar para ela legalizar o terreno. Aí o prefeito, quando ela contou a história, né, que minha mãe contava, qual era a finalidade do centro? Benefício para as pessoas. Aí foi que o prefeito liberou, né, para construir. Aí as pessoas que eram muito amigas, tinham uma admiração, as pessoas ajudavam ela, tinham um amor, né, por ela, então ajudavam, todo mundo. Aí legalizaram o terreno direitinho para poder ela construir. Mas isso teve tempo, demorou, né? Com isso, ela aí juntou aquele dinheiro justamente para começar a obra. Ela ganhou das pessoas que ajudaram ela muito, até o seu Caetano, pessoas que nem eram da religião. Doaram a mão de obra, começaram tudo assim. Eles botaram barraquinha na feira de Miguel Pereira, de Santo Antônio, para arrecadar dinheiro. Barraquinha na feira, para também, né, Luiz, arrecadar. Tudo com a ajuda das pessoas. E ela continuou o centrozinho dela lá. Só que ela já estava muito doente mesmo. Aí foi quando eles começaram, ela veio a desencarnar já no segundo piso, mas só aquela parte de lá, né? Já estava em cima, só não estava funcionando, estava lá. E com isso, foi muito importante que as pessoas continuaram, as pessoas que já ajudavam ela, principalmente o Luiz, que ele tem um merecimento muito grande, que eu falo que ele tem uma grande amiga do outro lado, ele é o Medina, porque ele foi o braço direito, que nem o Jorge é seu. Deu a continuidade do legado que ela deixou, que não deixaram que a obra acabasse. Conseguiram. Você vê que está aqui, né? E o que aconteceu? Com isso, foi uma bênção de Deus. E a força de vontade. A minha mãe era uma criatura de muita fé. Olha, sinceramente, não conheço, né? Eu não posso nem falar isso. Não conheço Zé Carlos, é meu irmão, está aqui. Eu ainda não conheci uma pessoa igual a mim. Não conheci. Porque ela fez de tudo quando estava na terra. Olha, ela era uma criatura que as pessoas chegavam completamente desequilibradas na casa dela, com policiamento, e ela mandava os policiais soltar a pessoa, né? Pode deixar. A pessoa sentava, ela dava o passe. Quando acabava, assistia a reunião ali quietinho, falava um ai. E quando terminava, ela falava, pode levar ele internar, porque realmente ele está doente, tanto espiritual como físico. Ela era de uma mediunidade assim, maravilhosa. Né, Zé Carlos? E ela mandava você para trabalhar. E graças a Deus com isso, eles estão muito felizes, porque
Uns foram embora, os trabalhadores, uns já estão lá do outro lado, outros mudaram, mas sempre está chegando pessoas novas, que estão aí trabalhando, Sônia, Geraldo, Jorge, muita gente. Uns vão, outros chegam, e o que mais importante ela dizia, que nunca fecharia as portas, que as portas estariam sempre abertas. E realmente, 50 anos fez a paternidade semana passada, né? 9. Dia 9. E 50 anos que ela já está do outro lado. 50 não, acho que ela tem de desencarne quase 40. Por aí. 40, 36 anos. E com 36 anos. E com isso a paternidade nunca fechou as portas. Nem na pandemia. Nem na pandemia. Continuamos. Olha o trabalho que a casa faz, é impressionante. Ela fazia esse trabalho sozinha. Ela fazia roupa, porque ela era costureira. Ela fazia roupinha para os pobres. Que as amigas que ela tinha traziam os pedacinhos de pano comprado no seu Teixeira. Ela tinha um prazer de mandar, um carinho, fazer aquilo para as crianças. Só que ela dava um dia de pano da minha Sônia. Aí ela destruía as roupinhas. Era impressionante o que ela fazia. Ela tinha um amor. Uma vez uma moça pedindo para ir ao banheiro da empresa. Passou mal pelo neném. E meu avô, tudo que acontecia na família, a primeira pessoa que eles mandavam chamar para socorrer era a minha mãe. Minha mãe que socorria. Aí foram na minha mãe desesperada. Vai lá que tem uma moça, tia Tereza, tia Dissa, ganhou o neném, está lá no chão. Minha mãe na calma dela. Eu tinha ganhado minha filha. Tinha umas roupinhas, e pior que foi menino, e eu só tinha roupa de menina que era dela. Levou as roupas, a minha mãe com o maior carinho, amor, direitinho. Aí o pai da criança ficou tão grato que botou o nome do menino de Jorge, porque a empresa era São Jorge. E meu tio e meu avô ainda mandou levar a pessoa em casa. A minha mãe cuidou de recém-nascido, dava banho nas crianças dos vizinhos, tudo ela fazia. Agora eu não sei como, às vezes eu penso como ela conseguia fazer tudo isso e cuidar da casa. O meu pai chegava a dizer para ela, brincando, que meu pai era uma pessoa também maravilhosa. Eu nunca vi ele falar muito de Deus. O meu pai virou-se e falou assim, você era para ser irmã de caridade. De tanta caridade que ela fazia. Você era para ser uma freira, porque ela sorria quando ele falava isso. Mas foi uma criatura assim, maravilhosa. Eu sou suspeita a falar. Agradeço a Deus, a todos os mentores dessa casa, os mensageiros que estão aqui derramando esses fluidos divinos, abençoando todos, a todos que estão aqui, os trabalhadores dessa casa, incansáveis, nós estamos aí seguindo em frente, né, Sônia? Se Deus quiser, espero que daqui 10 anos, quando fizer 60 anos, que eu esteja aqui, né? Eu não sei, que eu estou mais para lá do que para cá. Eu tenho certeza que você vai estar. Mas eu espero que esteja verdade. Olha, ela chega ao sério. Muito obrigada. Ela chega ao sério. Olha, um beijo no coração de todos vocês. Que Jesus abençoe a todos os trabalhadores, aqueles que estão sempre na casa de Francisco de Assis. Muito obrigada. Que Deus abençoe. Você chega a 100 anos, mãe. Então, pessoal, nós somos inspirados a falar desses baluartes do movimento espírita, não no aspecto da idolatria, porque a gente não está aqui para exaltar as virtudes desses amigos espirituais somente. Mas nós aprendemos que através da reencarnação, nós temos que ouvir um pouco esses modelos, esses exemplos, porque certamente caberá a nós, em vindouras passagens sobre a face da Terra, a coragem
que essas pessoas tiveram, né? Então, fica aqui essa herança, né, o exemplo das suas atitudes, pois que, embora não tenhamos oportunidade nessa encarnação, porque tivemos missões adversas e diferentes, não nos faltará a oportunidade de nos igualarmos pelo exemplo em ocasiões futuras em nossas vidas. Bom, a Almedina não pôde estar com a gente hoje, né? A Sônia vai fazer um brevezinho. A gente está com o horário um pouquinho apertado, mas vamos gerenciar o... A Almedina foi uma trabalhadora, né, como o Luiz aqui da casa, desde o início lá com a Rosena. Então, ela não pôde vir e ela colocou assim: gratidão por ter participado dessa casa de amor. É assim que considero essa instituição espírita. E também gratidão profunda por ter participado desses momentos tão gratificantes que foi conhecer a pessoa a quem devemos tudo que somos hoje. Sua coragem em enfrentar os percalços do caminho e até perseguições em favor desse ideal que ela trazia no coração. Muito temos que lembrar e falar, mas não é possível. As sementes plantadas por ela hoje germinam e dão frutos de amor, fé e sabedoria. Só isso basta. Agradeço também o tempo que passei aí, desfrutando da companhia e amizade de todos que conheci. São laços fortes. Gratidão. Bom, então a gente agora vai ter a oportunidade de ouvir um pouco o Geraldo, que vai falar para a gente. Oi? Posso falar uma coisinha? Pode, meu amor. É uma coisinha ou é bem pequenininho. É uma musiquinha bem pequenininha. Foi o seguinte, Sônia. Quando você me mandou o convite pelo Zap, há muito tempo que a gente não se via nem se falava, né? E logo que eu desliguei, veio na minha tela mental: cante aquela musiquinha em homenagem à casa de Francisco. Aí eu fiquei, sabe, assim, como é que eu vou fazer isso? Eu não sou essa coisa, eu sou um pouco tímida, né? E eu estou com muitas limitações físicas. Mas eu fiquei aqui me remoendo e a Sônia deu o gatilho. Quando ela falou na casa de Ismael. Quando aqui foi falado várias coisas que me levam a essa musiquinha, que ela é muito pequena. E eu não tenho, pelo amor de Deus, a voz desse coral maravilhoso ali que cantou, mas pela vibração que eu queria passar para a fraternidade Francisco de Assis. Olha só, E deixa eu te fazer um pedido. Pois não. A gente ainda tem mais algumas citações de algumas pessoas. Aí eu vou te pedir, de repente, para você encerrar com a gente, junto, cantando essa melodia. Porque já que é um padrão vibratório sutil, para que a gente possa, então, encerrar fazendo esse fecho vibratório. Okay. O Geraldo ainda vai falar um pouquinho, juntamente. Os últimos vão sempre perdendo mais espaço do relógio, não perdoa ninguém. Aí eu, assim, me sobra essa necessidade de fazer gestão. Mas então o Geraldo vai falar para a gente aqui da Marilda e de outros caretas. Muito feliz de a gente estar aqui participando dessa obra Francisco de Assis. É fácil a nossa tarefa? Não, não é fácil não. Né, Jorge pode falar com a gente. Mas é muito gratificante quando a gente acaba um serviço, quando a gente faz um detalhezinho. Um dia conversando com o seu Estevão, e seu Estevão, a gente vai fazer uma coisa ou outra. No geral, só com nossa fé e acreditando nos espíritos que vai dar certo. Quando a nossa diretoria assumimos aqui, teve o rachamento da laje. Foi justamente na época da pandemia. Na época mais difícil. Mas eu acreditava naquelas palavras dos seus tempos. Que tudo ia se acontecer e ia dar. Deu só para fazer os reforços estruturais. Hoje nós temos um teto muito limpo.
Na época da pandemia foi um período difícil. Valmir sabe, né, Valmir? Como foi recurso escasso. A gente atendia mais ou menos 40, passou para quase 60. Família aqui dentro. Mas ninguém saiu daqui sem o seu quilinho, as suas coisinhas, para pelo menos matar um pouquinho do dia da fome. Então eu vou conversar agora. Isso são palavras que eu me lembrei aqui dos seus tempos. E da fé que a gente tem que ter no nosso trabalho aqui na nossa casa. Não pensa que é fácil a gente estar nesse padrão de orações e ações. Como a gente luta aqui dentro, né? A gente tem que abdicar muitas coisas. O Jorge, por exemplo, passar a noite toda praticamente trabalhando aqui, né, Jorge? Para contar, trocar as portas quando for, a gente vê ali. A gente tem muita ajuda no plano espiritual. Mas a gente tem exemplo dentro de casa. Do meu avô, principalmente. Ele sempre nos aconselhou. Mamãe sempre deu liberdade para a gente escolher as religiões que fosse. Mas quando nós, eu ia falar pequeno, mas pequeno a gente só via olho. Mas quando a gente era criança, mamãe sempre precisava de uma companhia para vir para cá. Eu fiquei muito feliz que Zezé também, meu irmão, embora ele seja católico, mas está aqui participando da nossa alegria. Zezé está aí? Tá. Estou muito feliz. Muito feliz mesmo. E mamãe, onde que ela estiver, ela também vai estar feliz. Minha tia também ficou assim. Minha mãe também foi uma trabalhadora muito grande, tanto aqui quanto lá no Guanabara. Quanto ela fez chicoeirinho na maquininha dela, cobertorzinho, pus enxovaizinhos dos bebezinhos que estão reencarnando aqui na Terra. Então, a gente foi para lá. Talvez não foi com toda a felicidade do mundo, a gente é criança, a gente não entende, mas a gente, na época, a gente era até um pouquinho obrigado, não tinha que ir, eu ia, e hoje eu compreendo. E foi uma felicidade a gente ter ido para lá, eu ter ido para lá. É só como você. A gente ia para a reunião, tinha que ficar sentado no sofazinho ali. Eu dormia no banco do meu avô. Quando minha mãe levava, era pequena. Mas com muita fé a gente está aqui nesta casa aqui, ajudando aqui. Tentando levar adiante todo esse trabalho de caridade. Seja aqui, seja na tenda de Ismael lá, a gente está sempre tentando ajudar ele. Mas com os exemplos do seu Estevão, que já partiu, a novena que já foi falado, que ela a fundadora, mas do seu Sérgio, da minha mãe, e do meu avô, e de tantos outros lutadores que já passaram por aqui, nos dando exemplo. E a gente precisa caminhar trilhando esses exemplos que eles nos deram. Sou muito grato a esta casa que me deu a oportunidade de me esclarecer, a oportunidade de trabalho, de estar aqui. Gente, muito obrigada, a gente é muito feliz de participar disso aqui. Tá? Muito obrigado. Tá? Assim fica difícil já. Ai, meu Deus. Você não sabe quanto a gente está feliz com isso. Bom, então agora a gente vai entregar a bandeira ao nosso Zé Botinho. Vocês conhecem Zé Botinho? Zé Botinho. Zé Botinho, as minhas filhas, a gente levou lá no posto de saúde. Hein? Tá? Vamos lá. Porque eu antecipei de Martum. Tá?
gente, Zé Gotinha, porque eu levei ele trabalhava no posto de saúde, né? Aí ele chegava para minha esposa e falou assim, vem cá que Zé Gotinha vai te dar a vacina. Aí a gente, nossa relação familiar, né? É o Zé Gotinha da minha família. Zé vai falar para a gente um pouco da sua chegada, né, dessa bandeira que ele recebeu da atividade mediúnica de Dona Alzena, e também, de repente, contar assim, um caso apetitoso para a gente lembrar. Né? Não podemos sair daqui meia-noite, não. Nós pedimos assim aos nossos amigos espirituais que nos desse uma forma de saber por que foi fundada a fraternidade. Nós somos cá em Cruz do Eterno, Maneucongo, um dos vereadores mais votados quando da passagem, né, que partiu do oferta para a sua cidade. Não é à toa, devido inclusive a muito sacrifício também naquele período de café, né? E nós vimos que veio no momento. A origem da Dona Alzena. A Dona Alzena tem uma origem, por que ela usava sempre aquele turbantezinho, característico das pessoas de Turquia, daqueles lados lá. E ela foi encarregada. Maneucongo, como você deve saber, ele foi enforcado, escravo, ele era rebelde porque havia muito sofrimento. E Francisco de Assis também, juntamente com o Bezerra de Menezes, que auxiliaram. Inclusive, o Bezerra de Menezes tem até uma frase que diz: o bem que se faz em algum lugar será sempre o nosso advogado em toda parte. É o amor. Esse Neapino claramente define que o amor é a sublime visão de Deus, quando o nosso espírito começa a se complementar para o desenvolvimento de fazer não a nossa felicidade, mas a felicidade do próximo. E Dona Alzena, aquele espírito ainda desenvolvido. Primeira coisa que ela fez, o Sr. José conversava muito com o Sr. José. Dona de Assis monte de ter um restaurante. Ela teve um restaurante, mas faliu. Porque ela não vendia, ela dava, os outros pagavam. E ela dizia assim, também ele comeu. Você vê que espírito é esse. Então, teve uma ocasião que ela se esmou de aprender a dirigir. Eu trabalhava na escola, falei, o senhor José vai ser maluco. E ela disse assim, você acredita de Francisco de Assis? Não acredito. Subi no Morro do Fama. Ela se esmou de querer descer de ré. Eu coloquei a mão na cabeça e falei, meu Deus, assim, segura essa médica. Daqui agora eu vou para o inferno. Eu estou danado. Vai para o hotel, tem que ter fé. E não é que desceu mesmo? Aí depois o carro atolou. Ela deu um zigue-zague, meu Deus do céu. Olhava para um lado, olhava para o outro, olhava para o outro. Vamos fazer uma peça aqui, vamos. Você vai ver como é que esse carro vai. Eu me lembro até hoje, ela disse assim, Francisco de Assis, eu estou querendo trabalhar na sua seara. Agora, você tem que me ajudar. Olha o carro. E não é que ligou, o carro saiu. Essa é a nossa filiação. Eu convivi uma ocasião, ela me colocava em cada embrólio, essa falando. Veio uma senhora na fraternidade, eu estava lá, e ela não estava bem. E a pessoa surtou mesmo. Morava ali perto da estação. Eu fui lá. Quando eu cheguei lá, entrei, tá todo mundo. O cara tinha quebrado a casa toda. Aí chegaram e falaram assim, o senhor é o amigo do Dona Alzena, falei, olha, meu irmão quebrou tudo.
Ele pegava a garrafa, interessante, eu olhei para ele, pegava a garrafa, quebrava a garrafa no dente e não saía sangue. Hoje eu estou ferrado. Aí eu pensei, Dona Alzena, eu vou correr. Dona Alzena mandou, peguei um livro dos Espíritos, não foi não. Peguei, fui lá em casa, que eu morava ali, em vez de eu pegar o livro, peguei a Bíblia, tá tudo bem. Aí vou rasguei. Quando eu cheguei lá, olha o problema que ele criou. Abriu a porta, eu entrei e fecharam a porta. Maria, me ajuda. Estou ferrado. Camarada dá 3 de mim. O cara que trabalhava na feirinha, né? Carregava cada 2, 3 sacos nas costas. Ele olhou para o que você estava fazendo aqui. Não, não estou fazendo nada. Não estou fazendo nada. A única coisa que eu consegui fazer foi que eu fechei os olhos. Se eu vou apanhar, põe o olho fechado. Aí, nossa, está no céu. Ali, depois quando eu vi, eu falei, meu Deus, você foi embora, só por onde? Estava debaixo da mesa. Meu Deus, mas não sei, Francisco de Assis, me ajuda, porque. Aí ele foi ficando tranquilo. Aí eu fiz igual o cachorro, tá? Quando tá apanhando, chega perto do dono, né? E coloca o rabo entre as pernas. Aí eu levantei o rabo e olha, meu amigo, você está bem? Eu falei, estou. Quem é o senhor? Ah, eu sou de Dona Alzena. Aí ele falou assim, ó, Alzena tem filho preto? Danado, isso chamou ele preto. Conversei com ele, bati um papo, tudo bem, vamos abrir a porta. E depois o pessoal não queria abrir a porta, até por isso. Aí veio o sargento, chegou, me perguntou, até uma pessoa muito boa. Eu bati a porta, ele abriu, assim, como é que está? Não está bem, ele está jóia. Vai lá para o hospital? Aí o cara falou, não vou levar para o hospital, não vou para o hospital, não, deixa ele para a casa dele. Foi os problemas que nós me arrumaram. Então, a gente observa que a Dona Alzena trazia dentro dela uma paz, uma tranquilidade, característico aos espíritos amigos e bons. Por que eu digo isso? Bezerra de Menezes, quando as pessoas iam até ele, né, ele passava o que precisava, as pessoas chegavam até ele e falavam assim, doutor, eu não quero remédio nunca, só vim aqui conversar com você, já estou bom. São pessoas que realmente trazem dentro de si aquele equilíbrio, aquela tranquilidade, aquele amor, aquela bondade. Uma vez cheguei na casa da Dona Alzena e disse, cara, foi uma tardezinha, está passando um enterro ali, vamos ver? Eu falei, bom. Quando era enterro na área, os espíritas carregando o outro. Vamos esconder, porque esse senhor não se esconder não, Francisco de Assis falando. E o olho, mas não tem não. Entendeu? Então, convivendo com ela, esses espíritos assim, se eu tivesse facilidade, eu teria onde eu sou do Dona Alzena. Era uma pessoa de uma tranquilidade. Eu passei por uma situação muito complicada, de 3 anos. E todas as 3 vezes que eu estava, ela apareceu lá no meio. Então, são pessoas que vivem a nossa vida. Entendeu? Então, só ela facilitar a fraternidade que é hoje, quantos espíritos aqui estão conosco? Quantos? Quando eu cheguei ali, observei todos eles, inclusive até estava com a mãe de Sônia, né? Aí eu pensei, tem tantas pessoas que há muito tempo eu não vejo. Aí ela assim, muito tranquila, aquela tranquilidade que ela tem, a pessoa, e que infelizmente a gente sofreu quando morre, que a gente vai para Deus. Eu comecei a rir dela. E é mesmo. A gente observa, vamos falar muito para não cansar, a gente observa como Kardec foi feliz. No capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo,
refletindo o que é Deus, a causa suprema. Do primeiro capítulo ao sexto capítulo, ele não vem nos ensinar uma religião, ele vem nos ensinar a compreender a ciência que nós somos, ciência de Deus. Se alguém me perguntar aonde é o céu está em nós. O céu é a nossa vida. O bem, volto a repetir, que a gente faz, a gente tem. Então, quando nós vemos todos eles aqui, esses espíritos queriam que tivemos oportunidade, mas nós vimos também o capitão Zenóbio, ao qual está aqui. Eu, o capitão Zenóbio, Dona Alzena me contou, ela era muito amiga da esposa dele. Quando ele desencarnou, ela queria suicidar. A Dona Alzena que segurou. E estava às duas de braços dados. Então a gente vê que a vida, às vezes, não é aproveitada pela gente, porque a própria ciência da própria vida nos faz estudar, compreender, para que a gente possa realmente desenvolver o bem. O que é o bem? O que é a paz? O que é o amor? Todos nós podemos, como a gente ama. Normalmente, a gente, no amor, quando nós casamos, às vezes, nós casamos sempre pensando que o outro vai nos fazer feliz. Não, ao contrário. A gente tem que casar, tem que se associar, justamente fazendo bem para que os outros... É na casa espírita. Nós somos iguais. A nossa religião é a religião do amor. E ninguém pode semear o amor. Se a gente observa, a fraternidade, ela foi criada em cima de uma estrutura dos espíritos. Houve uma reunião. Um dos livros do Dr. Bezerra mesmo foi escrito aqui, Miguel Pereira, de quem vai para a Vassoura. Então, a gente observa que essa cidade, ela tem um proporcional de apoio e de amparo aos espíritos da luz. Trabalhando eu, há uns 30, 40 anos, não vou falar não que eu sou novinho também, senão vocês vão pensar que eu sou velho. Mas trabalhando, eu trabalhava ali fazendo ali perto da empresa de molho, lá em cima. Quando nós subimos, que fomos lá fazer justamente coisa, nós vimos uma porção de pedaços de ossos, era justamente dos escravos. Então nós vemos que a fraternidade, ela veio consolidar o apoio e o amparo. Uma vez, eu tenho uns 15 anos, eu fui ali no Cruzeiro e eu observei. Aí quando nós vimos a tranquilidade daquele casarão. Então, gente, não existe acaso na vida. Nós estamos aqui, não sabemos até onde vamos, mas uma coisa nós sabemos, nós somos eternos. E a nossa querida Alzena tem tanta coisa para falar, tanta coisa boas, tanta tranquilidade. Quando ela dizia assim, ó, uma das coisas que eu mais admirava na Dona Alzena é a capacidade do trabalho na mediunidade. O trabalho. Ela colocava numa mesa mais de 30 pessoas. Chegavam. Olha, ela começava a reunião 8 horas e terminava 9 horas. Duvido que ela passava. Por quê? Porque ela sabia que os espíritos que estavam ali tinham horário. Era uma disciplina. Disciplina mesmo. Então nós sabemos que a nossa religião de Miguel Pereira, né, a nossa religião que nós vivemos, Luiz Gonzaga, né, o João Batista, né, o Lar Espírita Luiz Gonzaga, né, e tudo ele é encampado num trabalho muito bom. Por que nos momentos mais difíceis da tuberculose, os médicos mandavam vir para essa região? Então, nós, de uma certa forma, nós somos criaturas que já gozamos dessa facilidade e principalmente desses espíritos, como nós ficamos da Dona Alzena. Dona Alzena é uma coisa maravilhosa. Tem um espírito amigo que claramente define: quando a alma trabalha no conceito da luz de Deus, ela proporciona o amparo e o apoio do amor. São luzes que se fazem presentes
meus filhos queridos, que a bondade infinita deste amor flua a grandeza infinita do amor da ciência. Aquele poverelo que desenvolveu a paz e a tranquilidade ao qual nós tantos necessitamos. Porque a luz de Jesus é a luz que se faça no amor infinito deste mundo. Que Jesus abençoe a Maria. Aí nós vemos, nós estamos sós. Que Jesus abençoe. Que Jesus abençoe. Muito obrigado. Desculpa, tá? Dona Rosana, me perdoa se eu contei alguma coisa. Se ela ceder, ela vai te contar logo mais. Certo, obrigado, querido. Obrigado de que eu que agradeço por sentir esse calor. Essa noite tão especial e tão feliz. Nós estamos chegando aos momentos finais da nossa confraternização material. Eu quero dar uma notícia. Darcy Neves hoje é a nossa diretora da CERJ, que é o Conselho Regional do Estado do Rio de Janeiro. Aí ela sempre fala, quando termina as reuniões, ó, reunião marcada lá em cima 2 horas da madrugada, hein? Então, não pensem vocês que essa festa vai terminar por aqui, tá? Certamente, vamos deitar, fazer a nossa mentalização, porque vamos ter a oportunidade de participar de uma festa muito especial, que haverá de acontecer ainda essa noite da espiritualidade. A Sônia vai fazer os agradecimentos em nome da casa. É necessário desativar o modo avião. Desativar o modo avião. Depois, a Beth canta pra gente a melodia, tá, Beth? Eu vou fazer a prece de encerramento e a você então faz a melodia pra gente. Vamos fazer junto. Eu faço um pouquinho, você faz um pouquinho. Pessoal, nós vamos agradecer no final, mas eu gostaria de falar com vocês que tudo isso aconteceu porque no plano espiritual nós sentamos, conversamos, os amigos espirituais nos instruíram e aqui nós chegamos. Essas criaturas chegaram na nossa frente, Dona Zena, seu Ninico França, meu pai querido, chegaram aqui e encaminharam a gente. A vida de cada um de vocês não chegou aqui por um acaso. Foi tudo traçado, tudo organizado. Mas aqui nós temos nosso livre-arbítrio, onde a gente pode escolher o que a gente quer fazer. Vamos procurar escolher fazer o melhor. Vamos procurar dar ouvido a esses casos antigos dessas criaturas que não tinham estudo. Meu pai era analfabeto, meu pai sabia mal assinar o nome dele, mas tinha uma cultura, uma moral espiritual que nos educava, que nos ajudava. Ele justamente com a Dona Zena, o meu querido companheiro, seu Ninico França, quantos conselhos aquela criatura me deu. Se eu estou aqui hoje, se eu sigo essa doutrina, é porque eles me ajudaram. Mas lá no plano espiritual foi combinado. E eu aqui eu não corri da raia, como a Sônia, como o Carlos, nenhum de nós. Foi combinado, chegamos aqui, estamos lutando. Não estamos fazendo tudo certinho, mas estamos fazendo aquilo que está orando. Então a vida de cada um de vocês também é assim. Prestem atenção no que vocês estão fazendo. Faz vida. A Sônia falou do meu avô. Meu avô brincava, pequenininho, de cortar plantinha, botar dentro do vidrinho e dar para os invisívelzinhos que ia lá procurar ele. Enquanto o irmão dele fazia reizinho, cresceram os dois. Meu tio foi lidar com um arreio de cavalo, fazer chicote, fazer tudo que ele fazia quando era pequenininho. O meu avô foi ser o espírita, de receitar remédio, de rezar, de receber na casa dele um irmão amarrado no cavalo, babando, porque quebrou tudo em casa. E ele teve moral, força de falar com os homens,
desamarre o homem e solte. Ele vai quebrar tudo aqui. Eu estou pedindo para desamarrar o homem. E eles desamarraram, o homem caiu no chão, não conseguiu levantar, ficou rodando, e meu avô simplesmente, vocês vão embora, deixa ir comigo. Um mês voltaram, lá estava o homem bem, trabalhando na casa do meu avô. Quanta força, quanta energia tem a nossa palavra, o nosso querer, se nós estivermos sintonizados com o Mestre da Luz. Tudo podemos, se Jesus está conosco, mas se nós estivermos com Ele. Então, que nós possamos fazer o melhor da nossa vida. E ouvir os exemplos desses antigos, desses amigos que abriram os braços para nós, e como Jesus nos convidou, vinde a mim, meus filhos, que eu vos vou ajudar sempre. Dona Zena, todo mundo está aqui nos ajudando, que vocês possam ser iluminados. E como diz Chico Xavier, que todos vocês possam receber um beijo fluidificado, com muita luz para todos vocês. Desculpe, minha filha. Agora a nossa presidente. Essa aqui é a nossa presidente dessa casa, que ela vai falar, porque eu, infelizmente, ainda sou pequenininho, do tamanho, tudo, desculpa. Ele que pensa isso. Ele que pensa isso. Vide a oração que ele fez inicial. Bom, gente, eu quero agradecer, não vou me alongar, a todos vocês por terem aceitado o convite, estar aqui hoje, gente que se deslocou de longe e veio para aqui, de coração, e que vocês possam, ao seguir o trajeto do lar de vocês, levem essa chuva de bênçãos que está caindo agora sobre cada um de nós. Aí eu quero agradecer, então, aos visitantes, que vocês possam retornar a esta casa. Quero agradecer aos colaboradores, porque tudo isso não acontece em uma mão apenas. Foi preciso arregimentar muita gente e todo mundo abraçou, todo mundo fez. Isso é um exemplo de fraternidade. Quero agradecer aos trabalhadores da casa, porque sem eles nada acontece materialmente, porque espiritualmente sempre acontece. Então recebam o carinho, o abraço, as bênçãos do nosso mentor, Francisco de Assis, e de todos esses irmãos que aqui estão. De antes, de bem antes, de há pouco tempo, e vocês que estão agora. Essa é uma musiquinha milenar da cultura da Mãe África, que eu adaptei alguns pedaços à luz da doutrina. Diz assim: ó Deus, Senhor da vida, ó Deus, Senhor dos entes, mandai a estrela azul e os benfeitores do além. Jesus, estrela suprema, luz na dor e na fé, guiai os benfeitores do além a esta casa de fé. Jesus é essa mania no Oriente. Jesus é nosso Mestre para sempre. Jesus é
Então um dia esse homem esteve aqui entre nós e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E certamente, todas as vezes que vocês se reunissem, 2 ou mais em meu nome, eu aí estarei presente. Irmãos queridos, Jesus está entre nós. Bem o sabemos não na sua presença física, mas nessa luz sutil que invade o ambiente durante esses instantes em que entre o céu e a terra se mantém esta grande corrente de luz e de amor. Da onde os benfeitores espirituais das esferas superiores nos enviam os seus recursos benéficos, de tal forma a permitir que todos nós possamos também contribuir com um pouco daquilo que podemos doar através dos nossos sentimentos sinceros, do nosso grande amor pelo que esta casa representa no plano físico, por todos esses que a representaram, que a representam e que a representarão, porque a tarefa ainda não está por acabar. E, portanto, dai-nos, Mestre querido, a coragem necessária, Senhor, para nos inscrevermos nesta lista de trabalho, para que a oportunidade do futuro nos conceda, a olhar para nós, nos vermos militando nessa lida de amor e de caridade. Jesus, Mestre querido, obrigado por estar aqui conosco. Francisco de Assis, irmão menor, como gostava de ser chamado. Tarefeiros do bem, benfeitores espirituais de cada um de nós, anjo da guarda, protetores, espíritos familiares, que esse momento de comunhão possa nos abençoar, principalmente no desejo de servir, porque, como ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Graças. Somos companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres, pensando no bem. A nossa alegria é de onde estamos, não vende a Jesus, nem fere a ninguém. A nossa alegria vem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, desvende perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos, sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos Podem dar as mãos, pessoal. Vamos lá, vamos curtir a música. mais cristianizado pela plantação da paz e harmonia. A nossa alegria vem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Agora vamos nos confraternizar com o lanchinho que merecemos, fluidificar.